Você já tentou parar, já fechou os olhos, já fez promessas a si mesmo, já jurou que ia resistir, mas de alguma forma, o desejo continua lá. Como um pensamento que surge sem ser chamado, como um impulso que invade mesmo quando você quer paz. É como se algo estivesse programado dentro de você. E está, porque a verdadeira prisão não é o corpo que cai, é a mente que não se cala. Não importa o quanto você evite o site, o vídeo, ou a fantasia. Se a sua mente ainda está sexualizada, você continua acorrentado por dentro. E o mais assustador é que essa programação foi instalada muito antes de você perceber, pelo sistema, pela cultura, pela repressão, pela sombra que você nunca ousou encarar. Napoleon Hill escreveu: aquilo que a mente do homem pode conceber e acreditar, ela pode... E muitos homens estão vivendo o destino de um desejo que nunca compreenderam. A mente sexualizada é como um espelho quebrado. Ela reflete tudo menos a verdade. Você acha que é prazer, mas é fuga. Você acha que é desejo, mas é ferida antiga. Você acha que é liberdade, mas é condicionamento psíquico. E quanto mais você luta contra isso, mais você alimenta o que te domina. Neste vídeo, vamos expor as raízes inconscientes do seu desejo sexual. Vamos entender como a mente foi programada, por quê e por quem. E mais importante, vamos revelar o caminho da desprogramação. Não por repressão, mas por transcendência. Napoleon Hill nos deixou pistas, e é seguindo essas pistas que você pode recuperar a soberania sobre si mesmo. Se você sente que já tem tudo, se você já cansou de lutar contra um inimigo invisível dentro da sua própria mente, então talvez esteja pronto para algo mais profundo, mais científico, mais verdadeiro. Silencie e venha comigo, porque agora você vai descobrir como desprogramar o desejo sexual que controla a sua mente. Agora me diga nos comentários: você já experimentou o poder do autodomínio para vencer impulsos? Conte sua experiência. Você pensa que está escolhendo, mas não está. A cada vez que um pensamento sexual invade sua mente sem convite, a cada vez que uma imagem te paralisa, a cada vez que um impulso comanda seu corpo como se você não estivesse ali, você não é livre. Você está condicionado como um cão que salivou ao som da campainha. Só que no seu caso, a campainha é o estímulo sexual e a saliva é o seu desejo. Napoleon Hill chamaria isso de automatismo inconsciente, algo instalado na psique profunda que age sem passar pelo crivo da consciência. Um programa rodando em segundo plano, ditando respostas, sabotando sua paz e corroendo sua força. Mas o que é essa tal mente sexualizada? É o estado em que sua mente foi treinada pelas repetições, pelos gatilhos, pelos traumas e pela cultura. A ver tudo pelo filtro do desejo. A mulher na rua não é mais uma pessoa e ama estímulo. Um vídeo banal se torna uma tentação. Uma lembrança vira combustível, um toque vira avalanche. A mente sexualizada não precisa nem de pornografia para cair, porque ela própria virou pornografia. E o mais trágico disso é que o homem acredita estar sendo livre. Acredita que está apenas seguindo seus instintos, que é natural, que está curtindo a vida. Mas essa não é liberdade. É compulsão camuflada, é prisão emocional travestida de prazer. A verdadeira liberdade não é seguir o impulso, é ter a opção de não seguir, e ainda assim, estar em paz. É olhar para o desejo com consciência e decidir não se curvar. É ter domínio e não ser dominado. Mas essa programação não nasce do nada. Ela começa cedo, em alguns por iniciação precoce, em outros por repressão severa. Alguns foram expostos demais, outros foram envergonhados ao mínimo sinal de desejo. Mas em todos o mesmo veneno, o desejo sexual foi separado da alma. E onde há separação, há desequilíbrio. Napoleon Hill diria que o problema não é o desejo em si, é o fato de você estar inconsciente dele. É quando o desejo sexual vira sombra. E sombra é tudo aquilo que você não quer encarar, mas que continua agindo, continua falando, continua tomando decisões no escuro da sua mente enquanto você acredita estar no controle. Por isso, muitos caem mesmo sem querer, porque aquilo que está reprimido ganha força nas trevas. A mente sexualizada é uma mente cheia de símbolos distorcidos. A mulher virou um objeto, o corpo virou um campo de caça. O prazer virou válvula de escape. A mente já não pensa, ela reage. Já não contempla, ela consome. Já não sente, ela exige. E por isso, o primeiro passo para desprogramar esse estado é reconhecer o nível de contaminação. Você não pode se libertar daquilo que ainda nega. Não pode transmutar o desejo se ainda acha que ele é só biologia. Não pode sair da prisão se ainda acha que está numa festa. O desejo sexual descontrolado não é liberdade. É distração espiritual. Enquanto você pensa que está aliviando a tensão,
Tá vazando energia vital. Enquanto você pensa que está se expressando, está sendo manipulado. Enquanto acredita que está curtindo a vida, está servindo a um mecanismo invisível que te enfraquece dia após dia. E aqui está a pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se essa mente sexualizada estiver te impedindo de ver o mundo como ele é? E se você só está atraindo dor, fracasso, ansiedade e vazio, porque está mentalmente programado para o prazer e não para o propósito? É aqui que o caminho da desprogramação começa, reconhecendo que a liberdade não está no prazer, mas no poder de não precisar mais dele. Há uma parte de você que você nunca olhou nos olhos. Ela vive nas margens da sua consciência, fala em silêncio, grita quando você tenta se calar e muitas vezes assume o volante da sua vida, enquanto você acredita que ainda está no controle. Napoleon Hill chamou isso de sombra, a parte da psique que guarda tudo aquilo que você rejeita, esconde ou reprime. O desejo sexual descontrolado, quando não aceito, compreendido ou transmutado, sei escandole, e como tudo que habita a sombra, volta com mais força. Não há nada mais perigoso do que um desejo escondido. A pornografia, os pensamentos obsessivos, as fantasias secretas, tudo isso são expressões simbólicas de uma força primitiva que você tentou enterrar, mas a sombra não morre. Ela se disfarça. E quanto mais você a nega, mais ela age. Você já se perguntou por que, mesmo depois de promessas e arrependimentos sinceros, o impulso continua voltando? É porque você está lutando contra a sombra com a luz errada. Você está tentando reprimir, quando deveria integrar, tentando matar, quando deveria transformar. A sombra não é eliminada com força, ela é iluminada com consciência. E dentro da sua sombra, habita um arquétipo, o desejador. Esse não é só um impulso sexual, é um ser interior, um aspecto da sua alma que busca vida, força, completude, mas foi moldado pelo trauma, pela cultura pornificada, pela ausência de ritos de passagem. Então ele deseja do jeito errado. O homem moderno perdeu o mapa do desejo. Antes o desejo sexual estava conectado a algo maior: casamento, propósito, criação, rito, transcendência. Hoje está ligado a descarga, alívio, fuga ou arquétipo, que poderia ser um rei criador, virou um escravo do prazer imediato. E aqui está o perigo. Todo arquétipo negado se torna demoníaco. Ou, nas palavras de Napoleon Hill, torne-se consciente da sua sombra, ou ela governará a sua vida, e você a chamará de destino. É por isso que muitos homens caem no ciclo vicioso. Desejo, culpa, repressão, recaída, porque estão tentando matar o mensageiro sem entender a mensagem. Você não vencerá o desejo se continuar vendo-o como inimigo, mas também não se libertará dele se continuar servindo-o como mestre. A solução está em olhar o desejador nos olhos. Ouvi-o, que ele diz. Então ensine-lo a amar de novo, a direcionar sua força para o alto, a trocar fantasia por presença, corpo por alma, orgasmo por propósito. O que chamamos de desprogramação é, na verdade, alquimia psíquica. É quando o desejo que antes te arrastava, agora te empurra para frente. É quando a mesma energia que te derrubava, agora te ergue. Mas isso só é possível quando você para de fugir do espelho. Quando você assume que dentro de você existe sim um homem que deseja dominar, possuir, consumir, e que esse homem precisa ser iniciado, guiado e redimido. Sem isso, você continuará sendo dominado pela imagem, pelo vídeo, pelo corpo alheio, pela mente que não te pertence. Mas com isso, você começa a se tornar o homem inteiro que nasceu para ser. Você não está apenas reagindo a impulsos, está seguindo ordens. Ordens invisíveis, gravadas profundamente no inconsciente, como códigos secretos que determinam como você pensa, sente e deseja. E esses códigos foram instalados muito antes de você ter consciência de si mesmo. Quando Napoleon Hill falava do inconsciente coletivo, ele estava apontando para algo maior que a biografia individual. Ele falava de programações simbólicas, herdadas, moldadas por cultura, trauma, ancestralidade, religião, ausência de ritos e, sobretudo, pelo que a sociedade moderna escondeu e distorceu sobre o desejo. A mente sexualizada não é apenas o resultado de um erro pessoal. Ela é consequência de um sistema construído para te manter distraído, fragmentado e vazio. Pense por um instante. Quem se beneficia de um homem que não consegue controlar sua mente? Quem lucra com sua queda, com sua culpa, com sua eterna sensação de que algo está errado comigo? É mais fácil vender um remédio para a ansiedade de um homem viciado do que curá-lo. É mais lucrativo manter sua energia fragmentada, sua mente ocupada,
sua atenção prisioneira. A pornografia gratuita não é um presente, é uma armadilha. Mas não estamos falando apenas de empresas ou algoritmos. Estamos falando de entidades simbólicas, que operam através de imagens, estímulos e gatilhos mentais, programando a mente masculina desde cedo. Cada imagem sexualizada que você consumiu deixou uma trilha. Cada cena, cada som, cada clique foi um comando silencioso que alterou a sua estrutura de resposta ao mundo real. Você acha que está escolhendo fantasiar, mas é o seu cérebro condicionado que está repetindo um padrão. Napoleon Hill dizia que tudo que é inconsciente se manifesta como destino. E muitos homens estão vivendo o destino de uma mente programada para o prazer sem propósito. Esses códigos invisíveis estão por toda parte. O código da gratificação instantânea. Tudo deve ser rápido, fácil, prazeroso. O código da fragmentação. Separar corpo de alma. Fraser do Amor, sexo de espiritualidade. O código da repressão, disfarçada de moral. Não fale sobre o desejo, apenas o negue. O código da masculinidade tóxica. Seja viril a qualquer custo, mesmo que isso te destrua por dentro. E há um código ainda mais profundo, implantado quase como um feitiço. Você não pode resistir. Essa mentira é o pilar da sua prisão. Você foi convencido de que é impossível ter uma mente limpa, impossível controlar o impulso, impossível pensar sem fantasiar. Mas essa ideia é parte da programação. É a coleira que te impede de ser senhor da própria mente. A desprogramação começa quando você identifica esses códigos. Quando você começa a observar suas respostas automáticas e decide não obedecer. Quando você sente o impulso e escolhe respirar. Quando a imagem aparece e você não a alimenta. Quando a fantasia chega e você a vê como um eco, não como uma verdade. Você não é o código, você é o observador. Você é aquele que pode quebrar a corrente, mas isso exige atenção, silêncio, presença. A mente não se limpa por acidente, ela é purificada pela escolha constante. Sim, você foi programado, mas agora que sabe disso, a pergunta é: você vai continuar obedecendo? Pause por um momento e reflita. Qual desses códigos mentais mais te aprisiona? Deixe nos comentários qual revelação mais impactou sua jornada de autodomínio. Não há cura sem silêncio. Enquanto a sua mente estiver cheia de ruídos, sons, imagens, lembranças, fantasias, estímulos, você não conseguirá se ouvir. E se não pode ouvir a si mesmo, como poderá dominar o que te governa por dentro? O homem moderno foi treinado para o barulho. Desde cedo, sua mente é preenchida com estímulos que impedem a introspecção. A pornografia é apenas um dos ruídos mais altos, mas existem outros. A ansiedade constante, a pressa, a necessidade de se entreter o tempo todo, a dependência do celular, a música que nunca para, tudo isso serve a um propósito: impedir que você fique sozinho com sua mente. Napoleon Hill sabia que o inconsciente fala no silêncio. É por isso que tantos homens têm medo de parar, porque no silêncio a verdade aparece. No silêncio, a sombra começa a sussurrar. E nesse sussurro muitas vezes ela revela aquilo que você passou a vida inteira tentando ignorar. O vazio por trás do desejo. O desejo sexual descontrolado não é apenas sobre prazer, é uma anestesia. É uma fuga da dor, da solidão, da falta de sentido. É um ruído confortável que mantém você longe de si mesmo. Por isso, o silêncio é um ato de coragem. Quando você silencia, você convida o caos interior a vir à tona. Aí que a cura começa. Não há desprogramação sem confronto, e não há confronto sem espaço. A mente não foi feita para funcionar em velocidade constante. Ela precisa de pausas, precisa de espaço vazio, precisa aprender a existir sem ser estúpido. Quando você pratica o silêncio, você desintoxica o sistema nervoso. Você acalma o cérebro que foi treinado para reagir. Você começa a observar os pensamentos ao invés de ser engolido por eles. É no silêncio que você começa a perceber que não é a mente, é aquele que observa a mente. Não é o desejo, é aquele que o contempla. A verdadeira desprogramação acontece quando o homem aprende a habitar o próprio interior sem medo, sem necessidade de imagem, sem necessidade de prazer, sem necessidade de fuga. Isso só é possível quando o silêncio vira prática, não como um evento esporádico, mas como disciplina. 5 minutos por dia, depois 10, depois 30, depois a sua própria vida se torna mais silenciosa e, portanto, mais poderosa. Napoleon Hill falava da integração como o caminho para a totalidade. E só há integração quando você permite que todas as partes falem. Não apenas a parte desejosa, não apenas a parte moralista, mas também a parte ferida, a parte esquecida, a parte que precisa ser ouvida e que só fala no silêncio. Por isso, pare,
desligue a música, feche os olhos, sinta a inquietação, escute o incômodo e, acima de tudo, permaneça, porque é nesse permanecer que você começará a se curar. A desprogramação não é feita de força bruta. Ela começa no espaço sagrado, onde o ruído morre e o espírito volta a falar. A mente não se transforma com promessas, ela se transforma com rituais. Muitos homens acreditam que vão vencer o desejo sexual apenas com força de vontade. Matas. Força de vontade sozinha é um fósforo. Acende rápido, mas apaga na primeira rajada de vento. O que sustenta uma mente livre não é a empolgação de um dia, é a constância de um ritual diário. Napoleon Hill sabia que o inconsciente é moldado por repetição. Tudo aquilo que você faz todos os dias se torna um símbolo interior. Ipia. Como esculpir uma nova identidade dentro da sua alma, gesto por gesto, pensamento por pensamento. Por isso, se você quer reprogramar sua mente, precisa construir hábitos que ensinem o seu inconsciente a quem ele serve. E aqui está o primeiro, Principia. Toda energia que não é canalizada se transforma em compulsão. Se você não direciona seu desejo, ele o dominará. Se você não transforma seu fogo em missão, ele virará vício. É por isso que o ritual diário é tão crucial. Ele te obriga a lembrar todos os dias que você está no comando. Não o instinto, mas que tipo de ritual estamos falando? Não. É sobre práticas esotéricas ou fórmulas mágicas. É sobre pequenas ações sagradas, feitas com presença e intenção. Comece ao acordar. Antes mesmo de tocar o celular, coloque os pés no chão e respire. Lembre-se que seu corpo é templo e não depósito de impulso. Fale com sua alma antes de ouvir o mundo. Ore, medite, escreva, respire e fique em silêncio, mesmo que por 5 minutos. Mas que esses 5 sejam cheios de verdade. Depois defina seu foco. Todo homem precisa de uma direção maior que o prazer. Trabalhe por um propósito. Serva a transmute. Quando o desejo vier, tenha onde colocá-lo. A energia que você segura precisa de um destino, senão ela explode em recaída. Outro ritual poderoso, o banho frio. Não apenas pela força física, mas como símbolo de domínio, você está dizendo ao seu corpo: eu decido. E o corpo escuta. Evite também os gatilhos sutis, redes sociais, imagens aleatórias, vídeos que parecem inofensivos. Eles são como pequenas picadas de veneno. Despercibomen. Sua mente volta ao estado sexualizado. Corte pela raiz. À noite, encerre o dia. Com silêncio, não leve fantasias para a cama. Durma com dignidade. Durma como um homem que está treinando para ser rei de si mesmo. Esses rituais não são regras, são símbolos. E Napoleon Hill nos ensinou que o símbolo é a linguagem mais profunda da alma. Quando você repete um gesto todos os dias com intenção, sua alma começa a entender. Estamos em transformação. Não importa se você caiu ontem, se hoje você levantar e repetir o gesto com sinceridade, algo muda. A mente livre não nasce pronta. Ela é construída, um ritual de cada vez. Há uma guerra acontecendo dentro de você. Não é visível aos outros, não faz barulho como as guerras do mundo, mas ela grita no silêncio da sua consciência, todas as vezes que o desejo chama e o espírito hesita. Napoleon Hill acreditava que dentro de todo homem existe um campo de forças opostas. O instinto que deseja prazer imediato, sobrevivência, descarga, e o espírito que anseia por propósito, transcendência, sentido. E quando esses dois não estão integrados, eles se enfrentam e a mente se torna o campo de batalha. Você sente isso quando está sozinho e a tentação aparece. Quando sua vontade quer resistir, mas seu corpo já começou a se render. Quando sua consciência grita, não, mas o dedo já clicou. Esse é o campo de guerra que poucos enxergam, mas que todos vivem. Mas aqui está o que quase ninguém te contou. O inimigo não é o desejo, é o desequilíbrio. O desejo é uma força neutra, pode ser destrutivo ou sagrado. Pode te arrastar para o vício ou te levar à criação. O que define isso é o nível de consciência com que você lida com ele. Quando o espírito está fraco, o instinto governa, e você vive como um servo dos próprios impulsos. Mas quando o espírito é fortalecido, o instinto aprende a servir e não a mandar. O problema é que na sociedade moderna, o instinto foi alimentado até ficar obeso, enquanto o espírito foi deixado para morrer de fome. Desde criança, você aprendeu a satisfazer desejos, não a contemplá-los. Aprendeu a responder estímulos, não a questioná-los. Foi ensinado a buscar prazer, mas nunca foi ensinado a lidar com a ausência dele. E aqui está a chave da batalha. A alma precisa aprender a suportar o vazio. Quando você sente vontade de assistir pornografia, mas não assiste,
o que resta é o vazio. Um silêncio estranho, uma ausência de prazer, uma inquietação. Esse é o momento crítico. É aí que a batalha real acontece. Porque o instinto vai gritar, vai chorar, vai mentir, vai dizer que você precisa, que vai enlouquecer, que não tem problema cair só uma vez, mas o espírito sussurra. Ele diz: espere, permaneça, há algo além disso. E se você permanece, algo acontece, você atravessa o vale da compulsão. Você sobrevive à abstinência, você encontra no outro lado do impulso uma força que não sabia que tinha. Essa é a vitória silenciosa. A vitória que ninguém vê, mas que muda tudo por dentro. Napoleon Hill escreveu: ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. A batalha entre espírito e instinto não é vencida por frases motivacionais. Ela é vencida no momento em que você olha a escuridão nos olhos e permanece firme. Você não precisa matar o instinto. Você precisa torná-lo servo da sua missão. E isso só acontece quando o espírito for mais forte. Por isso, alimente seu espírito com oração, com silêncio, com disciplina, com arte, com missão. Deus, o instinto, pode até ser forte, mas nenhum instinto vence um homem que despertou para a eternidade. Você não é o que pensa, você é aquilo que aceitou pensar por tempo demais. A mente que hoje te domina com seus impulsos, imagens, reações e vícios. Não é sua essência, é uma programação, um código que foi implantado ao longo dos anos, por meio da repetição. Mas aqui está a verdade esquecida. Tudo o que foi programado pode ser reprogramado. Napoleon Hill sabia que a psique é moldável. Ela pode se expandir, ela pode se purificar, ela pode voltar a se alinhar com a alma, com o propósito, com Deus. Mas isso exige uma decisão radical. Não mais aceitar viver como um homem quebrado. Reprogramar a mente não é apenas parar de assistir pornografia, é mudar a forma como você se relaciona com o mundo, é resgatar o sagrado no olhar, é tratar o corpo da mulher como templo, e não como gatilho, é transformar o impulso sexual em força espiritual e criadora. Todo homem que começa esse caminho, percebe, não era só sobre sexo, era sobre identidade, sobre masculinidade, sobre vocação, sobre destino. Porque um homem que controla a sua mente é um homem que pode construir qualquer coisa, família, carreira, legado, paz interior. Mas um homem dominado pelo desejo perde tudo que é sólido por causa de um prazer líquido. E é por isso que a reprogramação não pode ser emocional. Ela precisa ser espiritual e simbólica. Você precisa escrever novos códigos na sua alma. Códigos do Hana, de silêncio, de disciplina, de sacralidade. Substituir as imagens que te derrubavam por visões que te erguem. Trocar os pensamentos que te aprisionavam por palavras que te libertam. E acima de tudo, você precisa declarar: eu não sou esse homem. Não é o homem da recaída, não é o homem da culpa, não é o homem dos pensamentos sujos. Esse era o homem antigo, o homem ferido, o homem programado. Mas agora nasce o homem novo, o homem que transforma desejo em direção, que transforma impulso em silêncio, que transforma queda em sabedoria. O mundo não precisa de mais homens viciados, o mundo precisa de guerreiros conscientes. Homens que escolheram vencer a si mesmos antes de vencer o mundo. Você não precisa ser perfeito, precisa ser verdadeiro, precisa ser constante. Precisa ser aquele que, mesmo caindo, levanta com mais consciência do que antes. A mente livre não é um destino final e é um processo, é uma prática, é uma decisão que se renova a cada dia. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Não pare agora. Se esse vídeo tocou algo profundo dentro de você, não deixe isso morrer em silêncio. Deixe nos comentários: eu escolho reprogramar minha mente. Esse simples gesto é um símbolo, uma declaração interior de que você está pronto para quebrar os velhos códigos e renascer como homem livre. Se inscreva no canal e ative o sino. Aqui cada vídeo é um passo na jornada de autodomínio, consciência e propósito. Compartilhe esse vídeo com um amigo que precisa despertar. Lembre-se, a verdadeira revolução começa dentro. Nos vemos no próximo capítulo da sua transformação.